E aí, pessoal, tudo bem? Tem muita notícia nessa sexta-feira, hein? Tem muita coisa, hein? O local onde o Santos vai jogar, em São Paulo, não só na época da reforma da Vila Belmiro, que hoje já teve uma cerimônia em Santos falando da aprovação por parte da prefeitura para início das obras, quer dizer, não é que vai começar. A prefeitura diz o seguinte: está aprovada a reforma da Vila Belmiro, ou a nova construção, enfim, o que tiver que ser feito lá. Ponto. Isso é importante, porque sem o aval da prefeitura, você não consegue fazer nada em lugar nenhum. Você precisa ter o aval em Santos, em São Paulo, ou na cidade que você vive. Entendeu? Então essa cerimônia de manhã foi importante por causa disso. Pode-se fazer a reforma na Vila Belmiro. Ponto. Agora o próximo passo vocês sabem qual é. O próximo passo é captar recursos do mercado. Venda de cativas, camarotes, naming rights e outras propriedades possíveis para o Santos tentar angariar nesse processo todo o dinheiro, o mínimo de 200 milhões de reais para começar essa obra. Isso vocês já sabem, mas não custa nada a gente repetir. Mas, enfim, e aí, como é que vai fazer? Onde é que o Santos vai jogar? Marcelo Teixeira falou em arquibancadas móveis em Eurico Mursa, campo da Portuguesa Santista, e também no campo do Jabaquara. A torcida ficou de cabelo em pé. Vou falar sobre isso também. Tá? Vamos falar sobre o time de domingo, que já está ganhando uma cara. Vamos falar como é que está a venda dos ingressos para Santos e Vasco. Tá? A situação do Sampaoli. Enfim, como eu falei para vocês, tem muito assunto. Tá? Se eu fosse você, eu não deixaria de ver esse vídeo aqui, não. Além disso, eu me inscreveria no canal. Daria o like, ativaria o sininho, hypava esse vídeo. Vocês sabem, todo aquele processo que eu peço sempre para vocês. Tá bom? Gente, é o seguinte. O presidente Marcelo Teixeira, hoje de manhã lá em Santos, durante a cerimônia onde a prefeitura aprova a reforma da Vila Belmiro e tudo mais, ele respondeu várias perguntas, tá? Entre elas, ele falou lá pelas tantas o seguinte, abre aspas, uma estrutura móvel para o estádio, né, o Eurico Mursa, da Portuguesa e do Jabaquara, para esses dois estádios, uma estrutura onde você aumente a capacidade desses dois estádios. E o Santos ter a possibilidade de continuar mandando alguns jogos na cidade, ou seja, em Santos. Não há nada definido, mas é uma possibilidade que nós estamos estudando e em breve, no futuro, nós conversaremos com esses clubes, disse o Marcelo Teixeira. Ou seja, é aquilo que eu falei no começo desse vídeo. O Santos estuda a possibilidade de colocar arquibancadas móveis nesses dois estádios. Claro, vai olhar o gramado, porque isso é fundamental, para que o Santos continue jogando na cidade. Ou seja, o Santos está pensando, claro, lá na frente e está acreditando que a reforma da Vila Belmiro vai acontecer. Para o Santos não deixar de jogar em Santos, porque o Santos também precisa jogar em Santos. Claro, o Santos é de Santos, não pode abandonar Santos. Óbvio que não. O que a gente pede é para ele jogar mais em São Paulo, não que ele deixe Santos. Não é isso, tá? Que ele continue jogando. Mas na época da reforma na Vila Belmiro, o que vai acontecer? O Santos não tem para onde ir. O estádio da Portuguesa é desse tamanho, do Jabaquara é menor ainda. Então o Marcelo Teixeira estuda isso. E aí, o que aconteceu? O pessoal ficou preocupado. Ah, Sormani, se ele fizer isso, meu companheiro, adeus jogar em São Paulo, ele vai acomodar tudo lá na Belmirolândia. A Belmirolândia continuará a todo vapor. Bom, deixa eu contar para vocês então o que eu fiquei sabendo hoje à tarde. Eu apurei, na verdade, que o Santos, nessa segunda-feira, vai mandar um agrônomo no Pacaembu para começar a estudar a reforma do gramado do Pacaembu. Repito, segunda-feira agora, hoje é sexta, sábado, domingo, segunda. Um agrônomo vai até o Pacaembu fazer um levantamento e ver como é que está a situação. O Santos já está em contato com duas empresas, a Soccer Grass, que eu acho que foi até a própria Soccer Grass que implantou lá o gramado artificial no Pacaembu. E também a World Sports, que é a empresa que faz o gramado da Vila Belmiro. No primeiro momento, o Santos pensou em fazer um gramado híbrido, mais ou menos como ocorre no estádio do Corinthians. Por que esse gramado híbrido? Porque o gramado híbrido, quando tem show, você tem que montar lá toda aquela estrutura para ter o show e tudo mais, sendo híbrido, ele machuca, ele é menos prejudicado do que o gramado natural.
tá? Então o Santos fazendo isso, tem um show lá no Pacaembu, vai voltar, o Santos vai jogar lá de novo, o gramado não fica tão prejudicado assim. De todo modo, eu apurei também aquilo que eu te falei, né? Vai mandar o agrônomo na segunda para ver o sintético. Se não tiver problema em elevar o nível do gramado, ele coloca uma proteção na base do sintético, cobre com uma camada de solo e planta a grama. Vai avaliar a viabilidade técnica disso e passar o orçamento. Tá? Isso aí foi uma mensagem que uma pessoa passou para o responsável desse setor lá dentro do Santos. Tá? Então, repito, segunda-feira, um agrônomo vai até o Pacaembu para analisar o sintético. Se não tiver problema, o nível do gramado, tá? Em aumentar o nível do gramado, ele coloca uma proteção na base do sintético, cobre com uma camada de solo, areia, tá? E planta a grama. Para não ter que... Porque tem um custo você tirar aquele gramado. Tem um custo. É muito alto. Então o Santos quer fazer essa reforma sem ter que tirar o sintético. Repito, coloca uma proteção na base do sintético, cobre com uma camada de solo, terra, tá? E planta a grama. Então, vai avaliar na segunda-feira, esse agrônomo que o Santos vai mandar até o Pacaembu, a viabilidade técnica disso e vai passar um orçamento para o Santos, tá? Aí, eu estava falando para vocês, eles querem propor um gramado igual ao do Corinthians, entendeu? Porque o custo da implantação e da própria grama é menor, entendeu? Deixa eu ver o que mais que eu apurei junto com essa pessoa. Aí a pessoa diz o seguinte, ó, a melhor alternativa deve ser o gramado, não o híbrido. Isso aí, a base em cima do sintético é fato, vai ser feita. Aí vai colocar terra e aí depois vão plantar. Como o Santos, no primeiro momento, achou legal fazer um gramado híbrido igual ao do Corinthians, então a gente está em contato com a Soccer Grass, que eu falei para vocês, e também com a World Sports, que é responsável pelo gramado na Vila Belmiro. Soccer Grass faz o Palmeiras, por exemplo, e também o Pacaembu, para fazer lá a implantação de gramado híbrido. Mas essa pessoa me diz o seguinte, acredito que pela quantidade de luz solar que o gramado recebe do Pacaembu, a melhor opção é mesmo fazer o gramado natural, como na Vila Belmiro e no Morumbi. Entendeu? Aí, você vai dizer, mas senhor Mano, mas aí então quer dizer que vai ter o show lá, e aí danifica o gramado, como é que faz? Pela quantidade, repito, de incidência da luz solar no gramado, ele vai recuperar rapidamente. Vai recuperar. E colocar o gramado só de grama natural, sem fazer essa grama híbrida, fica mais barato ainda. Entendeu? Vai ficar mais barato ainda. Tá? Essa pessoa falou para mim que o Pacaembu não tem uma equipe especializada. Tá? Não tem. Então eles vão levantar tudo isso, colocar no papel e vão entregar isso aí para o Rafael, deixa eu ver, Rafael Carneiro Bastos, que é o CEO da Alegra. É o CEO da Alegra, o Rafael Carneiro Bastos. Ele é sobrinho do Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Você já viu, né? Estão tudo juntinho lá. Uma boquinha para outra. É sempre assim. Por isso que é bom ser amigo de gente importante. Os caras vão te arrumando coisa. É impressionante. Ninguém morre pagão. Ninguém morre pagão. Ninguém morre sem nada. Então, quer dizer, o CEO da Alegra Pacaembu é sobrinho do presidente da Federação Paulista. Os caras não são fracos, não. Eles dão nó em pingo d'água. Eles dão nó em pingo d'água. Então, o Santos vai fazer esse estudo. Na segunda-feira vai mandar um agrônomo lá. Quanto tempo vai demorar a fazer esse estudo? Essa pessoa não soube me dizer, mas não é um tempo tão longo assim. E depois de posse desses dados, vai levar ao Rafael Carneiro Bastos, que é o CEO da Alegra. Então é o seguinte, gente. Não se preocupe. O Santos vai jogar em São Paulo. Ah, mas só quando começar a reforma da Vila Belmiro, senhor Mani? Não. O Santos quer continuar jogando em São Paulo. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque tudo melhorou jogando em São Paulo. Com um jogo só e com esse segundo jogo do Vasco. Tudo. Então, o Santos quer, mesmo se conseguisse fazer essa reforma nesse ano ainda, não ter que ficar mendigando o estádio para o São Paulo e para o Corinthians. Não, ele quer
ter o Pacaembu, como eu já falei para vocês em vídeo passado, ter o Pacaembu à sua casa. Jogar na Vila Belmiro e jogar aqui. Jogar na Vila Belmiro e jogar aqui. Quando começar a reforma na Vila, basicamente aqui. Aí vai ter aqui bancada móvel lá em Eurico Mursi, no campo de Jabaquara. Pode ser que tenha. Aí joga lá também. Mas basicamente aqui. Por quê, pessoal? Eu vou contar para vocês o seguinte, que essa pessoa passou para mim hoje. Olha, tá aqui, ó. O Santos já vendeu, até esse momento, agora são 20 para as 8 dessa sexta-feira, 30.117 ingressos para o jogo contra o Vasco da Gama. 30.117. A renda já bateu em R$ 2.297.698,89. O Santos já tem garantido para esse jogo essa renda. E hoje é sexta-feira e o jogo não é nesse domingo, não. É no outro domingo. Capacidade do Morumbi, 65 mil pessoas. Já tem 30, tá? Metade. Tem mais 30 mil para você vender. Então essa renda que está em 2.300, isso pode bater em 4.600, 4,5. Certo? Então, desses... Olha, veja só aquilo que a gente estava conversando outro dia. Ó, vou mostrar para vocês o seguinte. Outra coisa, deixa eu ver se eu acho aqui que é importante falar isso. Do jogo passado contra o Juventude, tenham paciência, senhores, tenham paciência. Está aqui, ó. Está aqui. Olha, contra o Juventude, o público foi de 27.457 pessoas. Apenas 1.365 ingressos foram ingressos inteiros. Os restantes 26.092 ingressos foram para sócios torcedores do Santos. Por isso que o Santos coloca o ingresso lá em cima. Porque se ele colocar o ingresso lá embaixo, o associado vai pagar um tiquinho só. Vai pagar um tiquinho só. E a renda não vai ser de 2.800.000. Vai ser de 1 milhão e pouco. Então o Santos está certo, gente. Porque isso ele incentiva você, eu, todos nós a nos tornarmos sócios do Santos. Especialmente o pessoal que mora aqui nessa região, na Grande São Paulo, cidades adjacentes, que é a maioria da torcida do Santos, se torna sócio. A se tornar sócio. Então, repito, do jogo contra o Juventude, só 1.365 ingressos foram cheios. Tá? Só 1.365 dos 27.457. 26.092 foram ingressos vendidos para sócios do Santos. Então, quando você vê lá o preço do ingresso, 200 pau, não custa isso. Custa bem menos. Custa muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Então, não se preocupem, não fiquem, nossa, não se espantem, né? Que ingresso caro. O associado não paga tudo isso. Joga lá em cima para vender no preço que eles querem. A média de ingresso no jogo contra o Juventude, eu tenho aqui, a pessoa passou para mim também aqui, ó. Eu tenho aqui a média de ingresso do jogo contra o Juventude. Espera lá. Ticket médio no jogo contra o Juventude, R$ 76,00, 7,6. 76. Vocês acham caro? Eu não acho. Ah, senhor, mano, mas o cara tem 3 filhos. Bom, mas aí, companheiro, aí é complicado, né? Nós temos que falar o ticket médio. Quanto é o ticket médio? R$ 76,00, 7,6. Eu não acho, cara. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, velho. Pô, chega o final de semana, não vai comer pizza, fica em casa. Compra uma cervejinha lá, tá lá, fica vendo televisão. Fica vendo série, junto com a patroa. Ou leva a namorada, ou namorado, ou marido. Fica lá vendo. Aí você economiza um final de semana. Quando tem um jogo aí, você vai pagar isso aí. O ticket médio é R$ 76,00, gente. Não é caro. Não é caro. E outra coisa. O Santos, segundo essa pessoa passou para mim, já aumentou em 4.000 ingressos, sócios, torcedores, quando ele anunciou o jogo contra o Juventude e essa partida contra o Vasco. Entendeu? O Santos voltou ao patamar dos 70 mil ingressos, 70 mil sócios torcedores. Vou passar para vocês o número direitinho, exato. O Santos tem hoje 70.062 sócios torcedores. Estava em 67, quase 66. Regredindo. Tá? O Santos aumentou, já voltou ao patamar dos 70 mil ingressos. Tudo por conta desses 2 jogos. Juventude e Vasco da Gama.
Repito, 70.062 sócios o Santos tem nesse momento. Aumentou em 4.000 por conta desses 2 jogos. Cerca de 4.000, né? Não estou dando esse número preciso, entendeu? Então, jogar em São Paulo, então você que é de Santos, não me queira mal. Eu adoro o Santos. Adoro. Se eu pudesse, eu moraria em Santos. Se eu pudesse, eu moraria em Santos. Eu adoro o Santos. Mas o Santos para mim, Santos Futebol Clube, instituição, para mim, não tem nada mais importante, só minha família, óbvio. Se alguém faz mal pro Santos, me atinge. Se alguém fala mal do Santos, me atinge. Entendeu? Então, o que é bom pro Santos? Sair de Santos, não definitivamente, mas sair de Santos. Veja só tudo isso. Veja só tudo isso. Repito, para o jogo contra o Vasco, já foram vendidos exatos 30.117 ingressos. A renda já está na casa de R$ 2.297.698,89. Tá bom? Então, por isso que o Santos quer fazer essa reforma de gramado no Pacaembu. Por quê? Porque os jogadores, de uma maneira geral, não gostam de atuar no gramado sintético. 1. 2. O Neymar já falou que não quer jogar. E o Santos, o Santos não quer o Neymar só até o final do ano. O Santos quer o Neymar até ele se aposentar. Esse é o plano do Santos. Ele vem no Santos, disputa a Copa do Mundo, volta, continua a carreira, jogando aqui, papapá. É um dia que ele resolver aposentar, ele se aposenta como aconteceu com o Pelé. É essa a ideia do Santos. Então, ter a Vila Belmiro já reformada, quem sabe o Neymar consiga pegar um pouquinho, vai demorar uns 3 anos para ele estar com 33, até acho que pegaria, tá? A Vila Belmiro já reformada e teria o Pacaembu como sua casa principal nesse momento de reforma na Vila Belmiro. Entendeu? Então, o torcedor, o jogador não gosta do gramado artificial, de plástico. E 2, o Neymar já falou que não quer jogar no Society. Até disse em tom de deboche. Entendeu, pessoal? É isso. Não fiquem preocupados, não achem que o Santos vai jogar quando começar a reforma lá no Eurico Mursa, porque vai colocar arquibancada móvel. Não, o Santos está preparando a reforma do gramado do Pacaembu. Segunda-feira vai um agrônomo até lá, depois prepara um relatório e vou entregar para o Rafael Carneiro Bastos, que é o CEO da Alegra, tá? E depois vão ver quando o preço, os valores, como é que vai fazer tudo isso, quem é que vai pagar toda essa obra, se vai ser só o Santos, se a Alegra vai entrar com algum dinheiro, enfim. O Santos vai jogar brevemente no Pacaembu. E não vai ter que ficar mendigando Morumbi e Itaquera para São Paulo e Corinthians. Claro, quando tiver um grande jogo, de repente você vai lá e negocia com o São Paulo e joga no Morumbi. Que é muito mais negócio jogar no Morumbi do que em Itaquera. Morumbi tem 25 mil lugares a mais do que Itaquera. Muito maior, tá bom? Essa é a grande notícia dessa sexta-feira. Essa é a grande notícia desta sexta-feira. O Santos já prepara, então, o estudo para entregar para Alegra Pacaembu de reforma do gramado para o Santos começar a jogar em São Paulo. Tá bom? Bater palma, hein, gente? Santos indo para São Paulo. Vocês viram os números aí? Quanto que o Santos pegou, qual foi a renda, quanto Juventude, quanto que já vendeu. Vou repetir para vocês, hein? Pô, senhor, mas isso é chato, você fala toda hora. Não, é que me empolga. O Santos já vendeu 30.117 ingressos pro jogo contra o Vasco. E ainda tem mais 9 dias para essa partida. E a renda já bateu em R$ 2.297.698,89. Pode bater em 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. E mais do que o dinheiro, vai passando para o mercado e para outros torcedores a realidade que estava adormecida, encoberta, camuflada pela Vila Belmiro. O Santos não tem torcida. Olha a média de público do Santos. Olha a média. O Santos levou 35 mil pessoas contra o Ceará no Allianz Parque. Tá? 38 mil pessoas contra o Juventude. E muito provavelmente vai bater na casa dos 50 contra o Vasco da Gama. É torcida pequena essa? Claro que não é. Só que é uma torcida que não tem como ir no estádio. Porque o estádio é um ovo. É um ovo, a Vila Belmiro, e é um estádio que não tem conforto nenhum e que está cheio de buraco negro.
Então você passa para o torcedor adversário, não, o Santos não é tão pequeno como a gente imaginava, não. Então aquela conversa, a torcida do Santos cabe numa Kombi, isso vai ficar no passado. Não vai mais poder ser dito para você. Entendeu? E mais, o mercado publicitário, ao ver o tamanho e a empolgação da torcida do Santos, vai se interessar em se associar a essa marca Santos Futebol Clube. Tá bom? Pessoal, outra coisa. O time para domingo. Vamos ter novidades, hein? Vamos ter novidades. O time que eu apurei, tem o treino de amanhã ainda, tá? Tem o treino de amanhã. Mas nessa sexta-feira, o que eu apurei é que o Santos deve jogar com Brazão, o Mike vai ser o titular, Luizão na zaga central, não é o Gil, Luizão, Luan Pérez e o Souza. Schmidt permanece, Bom Tempo e Neymar. Roleiser, Tiquinho e Barreal. Esse deve ser o time que vai jogar contra o Cruzeiro domingo no Mineirão. Todos os ingressos foram vendidos. Mais de 60 mil pessoas no Mineirão. Porque é o Santos? Também. Mas por causa do Neymar. É feito Neymar, companheiro. Onde o Santos passa, o estádio está lotado. Onde o Santos vai, o estádio lota. Porque os caras querem ver o Neymar. Todo mundo quer ver o Neymar. Todo mundo. A criança que tem 7, 8, 9, 10, 11, 12. A criança. Chega o pai e fala, pai, me leva no campo, eu quero ver o Neymar. Não sei se vou conseguir ver. Eu quero ver o Neymar. Eu quero ver o Neymar. Aí vai aquela multidão na porta do hotel, quando o Santos chega, no aeroporto, todo mundo... É feito o Neymar, meu companheiro. Mais de 60 mil pessoas estarão presentes no Mineirão domingo para Santos e Cruzeiro. Entendeu? E o time, repito, deve ser Brazão, Mike, Luizão, é a novidade, Luan Pérez e o Souza. Schmidt permanece no time, Bom Tempo e Neymar. Roleiser, Tiquinho e Barreal. Há a possibilidade de o Santos colocar mais um jogador de contenção, ou seja, o Rincon. E aí o meio-campo ficaria Schmidt, Rincon, Bom Tempo e Roleiser. E lá na frente, Neymar e Barreal. Eu gosto mais dessa segunda alternativa. Você forma um losango no meio-campo, 3 volantes, e ali na frente deles o Roleiser. Então você ficaria com o Schmidt, Bom Tempo e o Rincon. Schmidt, Bom Tempo e o Rincon. Ou mesmo o Zé Rafael, tá? O Zé Rafael também. Aí você põe o Roleiser isolado, à frente, ali na ponta de cima do losango, tá? E lá na frente, o Neymar e o Barreal. Eu gosto mais dessa formação. Deixa o meio campo mais sólido, mais pegador, mais marcador, porque o time do Cruzeiro é barra, meu companheiro. É barra. Não à toa é o líder do campeonato. Tá bom? Outra coisa, pessoal. Sampaoli, pra gente encerrar esse vídeo. Tudo continua na mesma. O Santos segue negociando com o Sampaoli, tá? Não tem novidades. Por isso não vou ficar enrolando vocês aqui. Não tem novidades. Continua a negociação. O Marcelo Teixeira veio a público hoje, naquele evento da reforma na Vila Belmiro, né, da aprovação por parte da prefeitura, e falou que, olha, o técnico é o Kleber Xavier, temos um jogo importante no domingo, etc e tal. Você sentiu firmeza? Eu também não senti. Falou da boca para fora. Tem que falar isso, ele não pode falar outra coisa. O Santos tem um jogo domingo. Com que empolgação, Kleber Xavier vai dirigir o Santos ao ver tudo isso está acontecendo. Aí o presidente vem a público e fala. Aliás, acho que até demorou. Acho que até demorou. Marcelo Teixeira deveria ter dado uma entrevista falando, não, o nosso técnico é o Kleber Xavier. Ponto. Mas fica sempre naquela. O técnico é o Kleber Xavier, temos um jogo importante no domingo. Já condiciona ao resultado a permanência do treinador. Tem que ser esperto. Você não pode deixar o técnico ficar desanimado. Sabe? Pô, eu vou embora a qualquer momento. Mas é claro que o Kleber Xavier também tem brio. Tem vergonha na cara. Ele não vai querer perder o jogo sabendo que só porque ele vai ser demitido. Muito provavelmente. Ele tem a carreira dele. É mais uma vitória que ele pode colocar no currículo dele. E outro, se ganhar e o Santos acertar com o São Paulo, vai ser demitido. Vai ser demitido. E ele vai dizer, olha, deixei o Santos na tal posição, peguei o Santos na zona do rebaixamento, deixei fora, e vai constar no currículo dele uma vitória importante contra o Cruzeiro. Pensando já no futuro. Mas foi importante o Marcelo Teixeira ter dado essa declaração hoje, muito embora eu, você, nós e o mundo tenhamos percebido de que aquilo saiu da boca para fora, tá? O Santos segue negociando com o São Paulo. Não tem novidades até agora, tá bom? Queria mandar lá um abração pro pessoal da live do trio, o Edu, a Gabi e também o Noronha.
que eles me tratam com muito carinho, gente. É impressionante. Já falei pra Gabi. Vocês me fazem sentir importante, caramba. Eles me tratam com tanto carinho que é um negócio impressionante. A Gabi me chama. Sua irmã é muito fofo. Fofo é você, Gabi. Você que é fofinha. Obrigado pelo carinho de vocês comigo. E até o Edu falou assim: eu vejo lá no Sormani, tem uns quadrinhos de criança ali, ó, tá vendo? Então, esse daqui é do meu netinho, o Bruno que pintou. Esse daqui foi o Thiago. Às vezes eu mudo. Eu passo do Thiago para cima, deixo do Bruno para ficar mais aparecendo, porque eles ficam vendo. Falam: vovô, você não vai mudar o quadro hoje? Está na hora de mudar, tal, o meu quadrinho. Vou pintar novos quadros, hein? Então é isso, gente. Eu adoro os meus netinhos. Eu tenho certeza que vocês que são avós também devem curtir. E você que ainda não é e um dia vai ser, você vai entender o que eu estou falando. E domingo é Dia dos Pais. Para vocês saibam que nós, avós, somos pais 2 vezes. Tá bom? Então, dizendo, um abração lá pro pessoal da live do trio, que inclusive eu gravei um vídeo lá para eles hoje, eu fiquei muito contente deles terem pedido isso para mim. Tá bom, gente? É isso aí. Acho que vocês curtiram o vídeo, né? Porque essa história aí do Pacaembu, quando eu fiquei sabendo, eu vim correndo aqui gravar o vídeo. Correndo, eu falei: o pessoal vai curtir também. Tá bom? Nos falamos.